Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Convido os irmãos que estão aí fora para se juntarem a nós. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. E vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração. Amém. Convido os irmãos a abaixarem suas cabeças, fecharem seus olhos e vamos orar para dar início ao nosso culto de hoje. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por esse dia, Deus. Obrigada porque estamos aqui, Senhor Jesus, que chegamos aqui, Pai, em segurança. Abençoa aqueles que ainda irão chegar, Senhor Jesus. Cuida, Senhor, daqueles que não puderem vir também, Senhor, em seus lares, Pai. Que o Senhor possa chegar em suas casas, Senhor Jesus. Abençoa também aqueles que nos assistem aqui através da live também, Senhor Jesus. Que o Senhor toque nos corações de cada um. Obrigada, Deus, por mais esse mês que se encerra, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por ter nos sustentado até aqui. Já se passou metade do ano e só temos motivos para te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos. E mesmo em meio às lutas, nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai. Obrigada por esse dia mais uma vez e te agradecemos por tudo, ó Deus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão lá fora, Senhor, no frio, precisando de um abrigo, Senhor, que eles possam conseguir, Senhor, se abrigar, Senhor Jesus, serem acolhidos, Deus, e que não venham a passar frio também, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos ler o Salmo 150. São 6 versículos só, então a gente consegue ler ele todo. Amém? Salmo 150. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no no seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e com danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressoantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, como nós oramos agora há pouco, já está indo agora, metade do ano já se foi, né? Segunda-feira agora começa um novo semestre e nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor, né? Mesmo em momentos difíceis, que alguém possa estar passando ainda, né? A gente sabe que seria impossível sem o Senhor, né? E o Senhor pode todas as coisas. E só temos motivos para agradecer. Metade do ano já se foi, a segunda metade queremos que você é uma bênção também, porque o Senhor está conosco. Amém? Então vamos iniciar nosso momento de louvor. Amém? Abre
Obrigada, Jesus, pela sua morte. Obrigada, Senhor, pela sua vinda ao mundo. Obrigada por ter morrido pelos nossos pecados, Senhor. Obrigada, Jesus, pela cruz. Obrigada, Senhor, porque através desse sacrifício nós temos livre acesso, Senhor, ao Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Senhor, por este momento aqui, Senhor. Recebe nosso culto, Senhor. Que nossos corações estejam aquecidos, ó Deus, com a Tua palavra. Aquecidos, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que é amor, que é vida eterna, que é salvação, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor. Que aquilo que está dentro do nosso coração possa estar agradando o Senhor neste momento, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor. Para Te falar que o Senhor é nosso Rei, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Recebe, Jesus, o nosso louvor agora. Tira toda a distração do nosso coração, Senhor. Aqui não é um entretenimento para ninguém, Senhor, mas é a nossa adoração a Ti. É o nosso louvor, é a nossa entrega, Senhor, do domingo para Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que nos acolhe, que nos abençoa, que nos guarda dia a dia, Senhor. Obrigada, Senhor, por perdoar os nossos pecados, ó Deus, quando a gente pede, quando a gente reconhece, Deus. Obrigada, Senhor, por ser misericordioso. Obrigada, Senhor, por ser gracioso, por ser bondoso, Senhor. Nós Te louvamos, nós entregamos agora, Senhor, mais uma vez, esse culto na Tua presença. Nossas vidas, Senhor, Te pertencem, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para dizer
que pela cruz o Senhor nos chamou. E sem nenhuma palavra, Senhor, nós nos aproximamos. E mesmo assim o Senhor nos acolheu. E nós rendemos louvores ao seu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada por este momento. Obrigada pelas vidas que estão aqui nesta noite. Senhor, que nossas orações, nossos pedidos, os nossos agradecimentos possam chegar diante do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, é misericordioso. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor com mais uma música. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Podem se assentar um pouquinho? Temos visitantes? Temos um visitante ali atrás. Qual é o nome do... Ai. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Se alguém estiver aí perto e quiser dar um aperto de mão aqui no irmão Alexandre, fiquem à vontade. Os demais somos todos de casa, então sejam todos muito bem-vindos. De recados, nós temos os nossos recados habituais. Nós temos os nossos cultos às quartas, às 19h30, nosso culto de oração. De manhã, às 9h30, o nosso EBD. Hoje teve café, então, a cada período nós temos também um dia que tem o café, e quando tem o café é às 9 horas. E nós temos também o nosso culto que nós estamos agora, de adoração, às 18h30. E nós temos um convite especial também de missões. Nós temos o Ministério de Missões junto com a igreja, então é um convite para todos estendido. No próximo domingo, nós não teremos a nossa EBD convencional. Nós faremos aquela distribuição de café da manhã para as pessoas em situação de rua. Então, se você deseja participar, nós estaremos aqui na igreja às 7 horas da manhã para começar a fazer o café e, na sequência, a gente sai para fazer a distribuição às 8 horas. Então, se você quer vir só para fazer o café, não vou ter tempo ali para sair, ou meu ministério aqui é fazer os lanches mesmo. Não tem problema. Você pode vir fazer o lanche. E se você quiser fazer a saída, às 8 horas nós vamos fazer a saída também. Se você quiser vir desde as 7 e ficar aqui até a hora da saída, também fiquem à vontade, tá bom? E o retorno previsto às 10 horas, tá bom? A gente geralmente faz mais ou menos nesse horário. E então a gente já tem mais ou menos aqui a hora de ida e volta. Então, domingo que vem, 7 horas da manhã, estaremos aqui fazendo café, 8 horas a saída para fazer a distribuição aqui na região. Tá bom? Então, estão todos convidados. Vou convidar os irmãos a colocarem de pé novamente. E agora, nesse momento, você pode trazer o seu dízimo, sua oferta. O pessoal que está nos assistindo, vai aparecer também os dados aí da transferência. Se você quer trazer a casa do Senhor via Pix também, seu dízimo, sua oferta, então fiquem à vontade. Amém? Vamos louvar mais uma vez e na sequência o pastor já estará com a palavra. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Glória a Deus. Vou chamar a Lili aqui para frente, nós vamos orar pelas crianças. Então, oremos. Vamos orar então? Orar agradecendo pelos dízimos, as ofertas, pelas crianças. A Lili está aqui hoje. E na sequência o pastor já está com a palavra. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, Deus. Obrigada por esse momento de louvor que o Senhor já falou tanto aos nossos corações, Senhor. Recebe a nossa adoração como cheiro suave às suas narinas, Pai. Recebe os nossos corações, Senhor, abertos também para receber da Tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pelos dízimos e as ofertas depositadas aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Cuida daqueles que não têm condições financeiras, Senhor Jesus, que estão procurando emprego, que o Senhor possa trazer a provisão. E já te agradecemos porque sabemos que o Senhor não tem deixado faltar em nenhuma família aqui da Tua casa, Pai. Te agradecemos por isso, Deus. Abençoa todos aqueles que estão necessitados, Senhor, as pessoas que estão nas ruas, Senhor Jesus, nesse frio, que também possam ter uma nova chance de vida, de reconstrução, Senhor Deus. Oramos também por essas pessoas, Pai. Obrigada também, Senhor, pela vida das nossas crianças, Senhor Jesus. Obrigada pela vida da Lívia, Senhor, que já é uma missionária, Senhor. Nós sabemos onde ela passa, na escola, com os amiguinhos, dentro de casa também, Senhor, que ela aprende da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos pais, pelos irmãos, por essa família maravilhosa. Oramos também pelas outras crianças também que não puderam vir, Senhor Jesus. Obrigada por cada família, Senhor, representada por elas também, Deus. Obrigada, Senhor, porque essas famílias trazem os seus filhos, Senhor Jesus, para aprender da Tua palavra, Pai. Te agradecemos por isso também, Deus. Prepara os nossos corações agora para a palavra que iremos receber. E é isso que nós te agradecemos, Senhor, e oramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. O pastor está com a palavra. Graça e paz, irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos para louvarmos mais uma vez o Senhor. Obrigado a você que está aí na live, que Deus abençoe, faça-nos uma visita, venha conhecer a nossa igreja pessoalmente. Então, irmãos, só reforçando, próximo domingo, quem puder, vem aqui às 7 horas para ajudar a fazer o café, passar manteiga no pão, e nós vamos sair aí entregando às 8 horas. Enquanto é tempo, vamos trabalhar enquanto é tempo, porque vai chegar um momento que nem isso nós vamos poder fazer, hein? Nem ajudar as pessoas, mas paciência, enquanto é tempo vamos fazer a nossa parte. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé, abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra e depois fazer um período de intercessão. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos ler todos juntos, está projetado aqui no telão? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe essa palavra maravilhosa, nos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se, nós vamos orar nesse momento. Você pode falar, pode pedir o que você quiser, porque você viu o texto aqui, que aquele a quem nós oramos, ele é
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos orar. E você pode pedir o que você quiser, pode falar o que você quiser com Deus agora, nesses 2 minutos, depois eu farei uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui diante da tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos protegeu, nos guardou, o Senhor nos alimentou, nos vestiu, o Senhor nos coroou de bênçãos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou até imaginamos. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. Queremos te pedir, Senhor, porque nós somos os teus filhos, queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, Pai. Faça desta nação, Senhor, uma nação que adore o teu nome, que aclame ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria a todos os dirigentes do nosso país, a nível federal, estadual, municipal, Deus, para que possamos ser abençoados por Ti, através dos nossos governantes, Senhor. Ó Pai, nós queremos te pedir pelas famílias da Tua igreja, as famílias que aqui estão reunidas, que apesar do frio, mas estão aqui, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. Sei com aqueles que não puderam estar aqui, ó Deus, por motivo de saúde. Visite a cada um, Senhor, e abençoe da mesma forma, meu Pai. Pedimos por aqueles que já foram alcançados, Senhor, com a Tua graça, de serem curados, restaurados, como é o caso da irmã Luciane, Pai. Obrigado porque já terminou sessões de físio, sessões de químio. Muito obrigado, Pai. E agora pode ter qualidade de vida. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Jane Maciel, que da mesma forma o
o Senhor tratou, curou, e sabemos que essas irmãs têm o coração grato no Senhor, meu Pai. E continuamos te pedindo, ó Deus, pela saúde da irmã Maria José, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando da tua serva, para que possa ter um restabelecimento por completo. Bem como também o Tonhão, Senhor, que fez cirurgia, o Senhor dê uma boa recuperação para o teu servo. Irmão Marcos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dele, tratando dele, para que ele também possa alcançar a vitória, misericórdia e graça do Senhor, como tantos irmãos alcançaram, como o caso da Aline, que recebeu o milagre do Senhor. Obrigado pela vida da Zene, que completou 80 anos de existência e recebeu do Senhor um transplante de rim, um rim novo. Pai, muito obrigado pelo presente maravilhoso que o Senhor deu para ela, e agora ela pode ter também maior qualidade de vida, Senhor. Abençoa a irmã Naide, Senhor, que está com seu filho internado, passando por situações difíceis, mas nós entregamos tanto a vida da irmã como do seu filho nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa curar, restaurar e fazer sempre, ó Deus, acima de tudo, a tua vontade, porque a tua vontade nas nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável. Senhor, fala conosco através da tua palavra neste momento. Mostra-nos, Senhor, o quão grande és tu, quão grande é o Senhor, poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Amados, nós conhecemos o nosso Deus a quem nós servimos. Há uma qualidade de Deus chamada de onipotente. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Hoje nós vamos ficar mais no onipotente. Onipotente significa que Ele é todo potente, todo poderoso. Poder para fazer aquilo que nós pedimos, aquilo até que nós nem pedimos. Não sei se vocês já foram surpreendidos por Deus. Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele nos surpreende. Ele nos dá coisas que a gente nem pediu, e Ele nos agracia com a sua bênção. E às vezes a gente é um pouco tímido, quando vai falar com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, e a gente é um pouco tímido, porque nós pedimos pouco, pedimos coisas simples. Mas é bom nós sabermos, irmãos, que além de Deus estar presente em todo lugar, onipresente, é bom saber que Deus conhece todas as coisas, toda a ciência, todo o conhecimento. Antes do homem conhecer, Deus já conhecia. Então Ele é conhecedor de todas as coisas, onisciente, e que é também onipotente. Quando você tiver com um problema muito difícil, e isso acontece na nossa vida, às vezes nós estamos navegando por um mar tranquilo, estamos num céu de brigadeiro, mas às vezes não. Por vezes a gente se vê diante de tempestades, diante de um céu agitado. E aí, nesse momento, sabe o que a gente tem que fazer? O que nós geralmente fazemos?
nós fazemos assim. Deus, eu tenho um grande problema, quando na realidade a gente deveria dizer assim: problema, eu tenho um grande Deus. Problema, você é pequeno perto da grandiosidade desse Deus, por mais que seja difícil. Você pode até classificar como impossível, que eu já fui em tudo quanto é lugar, toda ciência, toda sabedoria, e nada resolveu. Mas aí você vai no Senhor dos Senhores, no Doutor dos Doutores, no Médico dos Médicos, e aí você entrega para Deus, mas já vai falando assim: Deus, eu tenho um pequeno problema. Já não fala que você tem grande, você tem um pequeno problema, mesmo sendo impossível. Senhor, eu tenho um pequeno problema. Problema, eu tenho um grande Deus. Vamos lá, vamos conversar com Deus. E vamos furar a blindagem do céu e vamos conversar com Deus. E vamos nos derramar diante de Deus. E vamos clamar, pedir. Como o texto de Efésios 3:20 nos disse que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pode colocar aí, André. Nós vamos meditar nesta noite, meus irmãos, sobre o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus na sua vida. Mas aí, quando você receber mais do que você pediu, o que a gente precisa fazer? Você foi lá e você pediu algo e Deus deu muito mais. E o nosso Deus é assim, é isso que Ele faz, exatamente. Você pede A, Ele te dá A mais B. Você pede A mais B, Ele te dá A, B e C. Mas quando a gente recebe, o que a gente tem que fazer? Se a gente pediu e Deus deu mais do que nós merecíamos, ou mais do que nós pedimos, porque se for por merecimento, irmãos, nós não merecemos nada. Não merecemos nada. O que faz mover a mão de Deus na nossa vida? É a sua graça. A graça de Deus nos basta. Ela é suficiente. Porque ela dá algo que nós não merecemos. Aliás, a definição de graça é um favor de Deus imerecido. Graça é favor imerecido. Eu não merecia e Deus deu. Porque Ele sabe, por merecimento a gente sabe o que a gente mereceria. Mas, voltando, quando Deus nos dá algo maior do que nós pedimos, ou a mais, o nosso agradecimento também tem que ser bem maior. Então não vai lá só um obrigado, Senhor, puro e simples. Mas não, obrigado, Senhor, mas obrigado mesmo. Aquele obrigado com intensidade. Saber que Deus deu mais do que nós pedimos. O poder de Deus na nossa vida, meus irmãos, em primeiro lugar, nós percebemos que Deus faz impossíveis. Deus é poderoso para fazer o impossível. Quantas coisas que Deus já fez na nossa vida e na vida dos nossos irmãos e dos nossos antepassados, que foi maravilhoso. Então o texto de Mateus, capítulo 19, versículo 26, diz que Jesus, fixando nos discípulos o olhar, respondeu: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo, absolutamente tudo é possível. Abrir o mar vermelho, atrás o exército de Faraó, e à frente o mar, e o povo de Deus, um sanduíche, está no meio ali. Ou eu vou morrer massacrado
pelo exército de Faraó, ou eu me arrisco e vou me afogar nesse mar aqui. O que Deus fez? O impossível. Então, nenhum, nem outro, nem afogamento, nem destruição, passou a pé enxuto. Isso foi um grande milagre, foi o impossível que Deus fez ali com Moisés, que ele levou o seu povo, passou ali a pé enxuto. E hoje, será que Deus abre mar hoje? Eu vou dizer para você que sim, porque Deus faz o impossível quando Ele abre o mar para o seu povo passar. Quando Ele abre o mar e deixa o milagre passar na sua vida. Os milagres de Deus é resultado do impossível de Deus, daquilo que Ele faz e você fica de boca aberta, você fica pensando, como isso aconteceu? Se você parar para pensar e ver na sua vida, você vai ver assim, como é que isso aconteceu? Como é que Deus fez isso? E aí você tem até uma ordem cronológica, não, isso aconteceu, você tem até uma explicação mais ou menos racional para aquilo, mas chega um momento que você fala assim, mas teve um momento que não tem explicação. Aliás, o milagre não tem explicação. E Deus faz o impossível. Ele faz o impossível na sua vida quando você também clama com fé. É importante, irmãos, a nossa parte de dependência de Deus, de clamar com fé, e pedir com fé. Efésios 3:20 é para ser exercido, mas com fé. Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Mas quando você chegar diante do Senhor, você chega com fé. Não chega igual os discípulos, né, logo no início, que Jesus teve que dar umas broncas neles, porque eles tinham medo, não tinham fé. E para receber um milagre de Deus, irmãos, é preciso se aproximar dele com fé. Deus faz o impossível, irmãos, quando todas as tentativas humanas fracassaram. Porque nós, como seres humanos, vamos tentar resolver. A gente tem a mania de querer ter tudo sob o nosso controle. Mas tem uma hora que foge do controle. Você faz isso, você faz consulta, você faz exames, você faz não sei o quê, você compra medicamento, e aí, Senhor, nada está resolvendo. Senhor, está nas tuas mãos. A ciência não conseguiu. As tentativas humanas fracassaram. Aí entra Deus com o impossível. E quando a medicina dá a última palavra, ela deu a última palavra. Olha, quantos casos a gente não conhece? Eu conheço vários casos que a medicina chegou e falou assim, você vai ter 1 mês de vida, você só tem 1 semana de vida. E aquela pessoa com fé, pede oração, ora, tem fé, e Deus muda a história. Quantos? Eu conheço vários, eu creio que vocês também conheçam pessoas assim, que a medicina desenganou, jogou toalha, fala que o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Eu lembro da minha filha, a Daniela, a filha do meio, que ela fez uma cirurgia muito difícil, devido a apendicite, e a gente, assim, humanamente, a gente pensou assim, vamos perder a nossa filha. E a medicina chegou o momento que ela fez o que era possível fazer. Chegou um momento que uma junta médica cruzou os braços e falaram assim, pais, vocês têm fé? Temos muita fé.
que eu devo dizer para vocês que o que a medicina tinha que fazer, o que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Agora, não está mais, não está mais nas nossas mãos. Aí, nós entregamos no Todo-Poderoso, nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus do impossível. Bom, ela está viva até hoje. Deus fez um milagre. Ontem a gente esteve na casa da Zene. Irmãos, é outro milagre ambulante. Um milagre andando. Esse milagre subiu umas 2, 3 vezes a escada ali, que eles moram no sobrado, para ir buscar a gente, levar a gente, abrir porta, fechar a porta. Ela mesma. Com 80 anos. E Deus deu um transplante para ela. A idade já é complicado para a medicina. E Deus deu um presentaço para ela, um rim novo, e ela está lá, esbanjando saúde, no bom sentido, mas ela está com qualidade de vida. Outro milagre. A Aline, aqui, outro milagre de Deus. E tantos outros milagres, porque a gente sabe que a medicina, ela vai dar a última palavra dela, mas quem dá realmente a última palavra é Deus. Se Deus falar, não tem jeito, vou levar, amém, vai levar. Mas se Deus falar, não, você não completou a sua missão, vai ficar. Vai ficar. Você não completou a sua missão, viu? Então, vai ficar. Então Deus faz o impossível, mas na vida daqueles que creem. Por isso que nós temos que realmente crer. Em segundo lugar, Deus é poderoso e nada pode impedir os seus planos. Olha que importante a gente saber, e isso está na palavra de Deus. Jó, quem pronunciou essas palavras foi um homem que sofreu na vida, viu, irmãos? Pense no homem que sofreu. Foi o tal do Senhor, nosso irmão Jó. Eu conheço a vida dos irmãos, eu sei que muitos aqui já passaram poucas e boas, passam poucas e boas. Mas olha o que esse irmão aqui falou. Uma pessoa que teve tudo, não teve nada depois, e depois teve tudo de novo. Olha o histórico dessa vida. Teve tudo, de repente não tem nada. E de repente tem tudo e mais um pouco. Deus deu para ele mais do que ele tinha antes. Sabe por quê, meus irmãos? Nem tinha escrito Efésios 3:20, mas ele foi alvo de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Jó 42:2. Então imagine após essa experiência, isso aí já passou por toda essa experiência, já está no finalzinho do livro, e ele chega a essa conclusão, que aquilo que Deus projetou, planejou, vai ser executado, vai ser realizado. E nós sabemos que tudo que Deus quis fazer, até hoje, e daqui para a eternidade toda, vai acontecer. Tudo que Ele quer fazer, Ele faz. E nada, absolutamente nada, e nem ninguém pode impedir o Senhor de cumprir com os seus planos. E é uma verdade. O inimigo, chamado Satanás, ele tenta. Deus fez um plano chamado casamento para o homem ser feliz. Aí o diabo vai lá, inimigo de Deus, e cria o divórcio.
Deus prepara a cruz para Jesus, aí vai o inimigo lá e fala, através de um discípulo, olha, não é bem assim, querendo desviar Jesus da cruz. Ele até tenta, mas ele já está condenado, julgado e condenado. Ele está solto ainda, não está amarrado não, está solto. Jejum e oração. Vigia porque ainda, se ele puder, ele vai enganar a muitos. Vai enganar a muitos. Sabe quem também tenta impedir os planos de Deus? O homem. Às vezes nós queremos impedir os planos de Deus. A falta de fé é uma tentativa de impedir os planos de Deus. O plano de Deus vai continuar. Você vai continuar sem fé e Deus vai continuar com os seus planos. As circunstâncias da vida tentam até mudar o nosso relacionamento com Deus, mas não vai dar certo. Nada vai impedir o propósito. Se Deus tem um propósito na sua vida, pense nisso, irmão, creia nisso. Se Deus tem um propósito na sua vida, vai se cumprir. Por quê? Porque nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Não tem força, não tem poder, não tem nada que possa parar o Deus Todo-Poderoso. O poder de Deus na sua vida, nada pode impedir. Se Ele tem um projeto, um propósito, você pode esperar que vai acontecer. Terceiro, Deus é poderoso porque não se cansa e nem se fadiga. Às vezes a gente fica se pensando, né? Que nós precisamos comer, nós precisamos dormir, nós precisamos tomar água, mas Deus não precisa nada disso. Deus é poderoso porque Ele não se cansa e nem se fadiga. Se você bater nas portas do céu lá, às 2 da manhã, você acha que Deus vai te atender ou Ele está dando um cochilo? Ele vai te atender às 2 da manhã. Se você for às 4 da manhã lá, mesma coisa. Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Irmão, se tem uma pessoa que nos entende, que nos ama, que nos compreende, essa pessoa é a pessoa de Deus. Às vezes a gente vai conversar com um semelhante nosso, ele não entende, ele te julga, ele te condena, mas quando você fala com o Todo-Poderoso, ele te entende, ele te compreende, ele até te perdoa. Esse é o nosso Deus. Não precisa dormir, Ele não precisa descansar porque Ele não se cansa. A gente dá uma caminhadinha mais forte e já se cansa. Aí você fica pensando, será que Deus cansa? Não, Deus não se cansa. Isaías 40, 28, o que diz lá? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Esse é o nosso Deus, não se cansa e não se fadiga. Deus não pode ser comparado com o ser humano, porque o ser humano, ele foi criado, Deus não. Existe uma palavra que só cabe para Deus. A palavra é sempiterno, não é sempre eterno. Tem uma música que a gente canta sempre eterno, né? Mas a palavra certa é sempiterno.
P mudo, sempiterno. O que é isso? Significa? É que não teve princípio e nunca terá fim. Tem alguém que se enquadra nessas características a não ser o nosso Deus? Não tem. Ou seja, ninguém criou Deus. Se alguém tivesse criado Deus, Deus não seria Deus. Deus seria quem criou. Mas Deus não teve princípio, ou seja, não teve um início. Você fala, como é que pode? Dá até nó na cabeça. Como é que você pode? Tudo a gente sabe que tem um início e tem um fim. Mas não se aplica para Deus. Deus não teve um começo e jamais terá um fim. Então essa palavra na língua portuguesa chama-se sempiterno, sem início e sem fim. É Deus. Porque é comum a gente querer entender Deus, ver Deus e querer imaginar, se comparar com a gente, com os nossos sentimentos, com o nosso agir, mas não dá para se comparar. Se Deus não se cansa, Deus não se fadiga, é porque Ele está sempre disposto a te ajudar, meus irmãos. E nunca pense que você vai estar incomodando Deus. Uma vez, uma senhora uma irmã que, ela foi no estacionamento do supermercado e não sabia onde tinha posto o carro, e apertava o alarme, não tocava em lugar nenhum, e ela ficou preocupada e começou a orar para Deus: Senhor, me ajuda a achar o meu carro. Alguém pode pensar assim: você vai incomodar Deus? Uma coisa tão fácil, roda o mercado todo apertando esse botão aí, você vai achar. Roda o estacionamento todo aí. Mas não, teve um momento que ela procurou tanto que não achou. Ela foi pedir para quem? Para o Senhor dos Senhores. Ela está errada? Não é incomodar, você não está incomodando Deus. Às vezes a gente pede coisa tão simples para o Senhor dos Senhores, para o Deus do impossível, aí você pede coisas simples. Então saiba, meus irmãos, que Deus é poderoso, porque Ele não se cansa e não se fadiga. Não pergunta para mim como é que isso acontece, que eu não sei. Eu assisti um filme uma vez, acho que era o Todo-Poderoso o nome do filme mesmo, e a pessoa, ele se passava por Deus, né? Ele abriu uma gaveta lá, a gaveta assim, dos pedidos de oração, a gaveta abriu longe assim, tanto pedido, e aí depois mostra ele ouvindo as orações. Ele, como ser humano, ele ficou louco, tanta gente pedindo aqui, ele ouviu os rumores aqui, querendo ser Deus. Não dá, só Deus é Deus, só Deus pode ser Deus, ninguém mais pode ser. O ser humano jamais, não dá para a gente entender como isso acontece. Chegando lá, na eternidade, a gente pergunta para Deus: Senhor, como é que o Senhor conseguia ouvir a minha oração e do Xande ao mesmo tempo? Como é que o Senhor ouve a minha oração, de toda a IBM e de toda São Paulo? Como é que o Senhor ouve a oração de toda São Paulo, todo o Brasil e até lá no Japão? Não sei, mas você só precisa crer que é assim, que Deus não se cansa e não se fadiga. Ele está então à sua disposição 24 horas por dia. Deus também é poderoso, meus irmãos, e aqui nessa parte, eu não sei se você está passando, se já passou ou vai passar. Deus é poderoso para dar forças ao cansado. Em quarto lugar aqui, às vezes você está cansado, porque você não é Deus, Deus não se cansa e nem se fadiga. Mas às vezes você está ali cansado, fisicamente, emocionalmente, e aí você fala assim: estou desanimado, estou querendo desistir de tudo. Mas antes de desistir, antes de jogar a toalha, você deve buscar no Todo-Poderoso
o Deus que dá força ao cansado. Isso é uma promessa de Deus. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. O anterior é Isaías 40, 28. Na sequência, vem esse conforto aqui para nós, irmãos. Porque Deus é Ele que renova as nossas forças. Porque é comum no dia a dia a gente se cansar fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Você fica esgotado. É tanta atividade, é tanto corre-corre do dia, daqui, dali e tal. Chega no final do dia, a gente está esgotado. A gente não quer que ninguém traga mais problemas. Você chega em casa, você já resolveu tanto problema durante o dia. Eu quero um sofá para me jogar. Não quero resolver mais problema. E assim a gente chega, não sei se você já passou por isso, mas se você sentir assim, saiba que Deus é poderoso, é todo poderoso para dar força ao que está cansado. Cansado em todos os aspectos. Creia que Deus veio hoje aqui para restaurar as suas forças. Deus está aqui para restaurar as suas forças. Você não veio aqui por acaso, você não está ouvindo aí a live por acaso. Deus veio hoje aqui para, além de restaurar as suas forças, Deus também veio aqui para te dar um novo ânimo, te reanimar, te animar. Deus veio aqui para aliviar a sua dor. E Deus é poderoso para fazer isso, para dar força ao cansado. Deus veio aqui para curar o seu corpo e a sua alma. Por isso Deus está aqui, para te restaurar. Deus é poderoso para dar força a você que está cansado e para dar ânimo a você que está desanimado. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, quando você estiver esgotado, chega diante do Senhor assim, para ninguém ver, você pode até no chuveiro lá derramar lágrimas. Ele vai misturar com a água do chuveiro e falar: Senhor, estou esgotado, estou esgotada, estou cansado, estou cansada. Me dá alívio, me dá descanso, Senhor. E tenho certeza, baseado no texto de Isaías 40, 29, Ele vai renovar as suas forças, Ele vai te dar ânimo, para você recomeçar um novo dia, um novo mês, um novo ano, uma nova jornada. E é isso que Deus faz conosco. E finalizando, meus irmãos, Deus é poderoso e digno de toda confiança. Será que nós podemos confiar em Deus? Confiar em todas essas promessas? Em todos esses textos que nós lemos até agora? Será que nós podemos realmente confiar? Isaías 26, 4 diz: confie para sempre no Senhor, pois o Senhor e somente o Senhor e somente o Senhor é a rocha eterna. Isaías 26, 4. Então, se Deus falar no escuro, lança-te, pode se lançar, porque Deus vai pegar você no colo. Deus é digno de toda confiança. Só Ele é a nossa rocha eterna. Às vezes a gente confia no ser humano e é decepcionado. A gente confia em instituições e somos decepcionados. Confiamos na ciência, confiamos em tecnologia, em equipamentos, mas tudo isso pode falhar. Mas eu conheço alguém que não falha,
que é digno de toda a confiança, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Hoje, não podemos falar o que pensamos para qualquer pessoa. Não podemos. Tem que saber para quem você fala, com quem você fala, por que fala e o que fala. Hoje nós não podemos nos entregar totalmente para qualquer pessoa. Confiança irrestrita. Não, são seres humanos, cheios de falha, pecador, miserável. Você vai confiar 100%? Não dá para confiar. Mas hoje nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é fiel. Ele não vai sair falando para os outros aí o que você falou. O que você falou é segredo, é você e Ele, é Ele e você. Não vai passar desse caminho, céu, terra, não vai passar. Você pode se derramar, você pode confiar. Você pode confiar, primeiro, que não vai falar para ninguém, e você pode confiar que Ele vai te ajudar. Vai te ajudar. Hoje nós podemos falar o que quisermos falar para o Todo-Poderoso. O que você quiser. Por isso que eu disse no início que às vezes a gente é muito tímido, e fala pouco, e pede pouco. A gente devia pedir mais. Porque... Você sabe, irmãos, às vezes a gente entra em cada enrascada. Eu falo assim, às vezes a gente, porque eu também estou no meio. E às vezes eu me meto em cada enrascada. Irmãos, aí a gente tem que socorrer, ir para Deus para socorrer. Tinha dias aí que eu estava acordando de madrugada, preocupado assim, como que Deus vai me tirar dessa? De uma situação. E de repente, meus irmãos, agora eu já estou dormindo em paz, tá, irmão? Agora, toda noite já. Porque Deus transformou uma preocupação e uma enrascada que eu entrei, Ele transformou em bênção. Ele transformou numa bênção. Deus faz cada coisa na nossa vida, a gente se mete numa enrascada. Está certo que foi para ajudar alguém, foi para ajudar o meu filho, lá em Santa Catarina, foi para ajudar ele, mas eu me meti numa enrascada. E aí depois a gente vem e fala, Senhor, como é que eu vou sair dessa? Como que o Senhor vai me tirar dessa? Eu saí por conta própria, eu não sei a saída, não sei como vou fazer. E de repente, aqueles flashes de sabedoria, que só pode ter vindo do alto, só pode ter vindo de Deus, porque do ser humano não poderia. Como é que aconteceu? Uma situação difícil, uma enrascada que a gente se mete, mas você recorre ao Deus Todo-Poderoso e de repente Ele vai te direcionando e te tira daquela situação. E como é gostoso quando você sai dessa enrascada, mas não pelas suas próprias forças, mas pelo Todo-Poderoso. Eu estou dizendo um exemplo meu, mas eu sei que vocês também se metem em cada enrascada. É que vocês não me falam, e é bom não falar mesmo, não. Mas a gente se mete em cada enrascada, irmãos. Porque já basta as minhas enrascadas, tem que ouvir outras enrascadas, mas a gente tem que falar. As nossas enrascadas, a gente tem que falar com Deus. Senhor, me tira dessa. Eu não sei como o Senhor vai fazer, Pai, mas eu preciso que o Senhor me ajude. No meu caso, Deus me ajudou, transformou uma preocupação numa bênção. E é o que Ele faz. Porque Deus nos compreende, Deus nos ama, Deus nos aconselha, Deus nos abençoa. Deus quer ter relacionamento íntimo conosco. Não é aquela oração rasa de manhã, na hora do almoço, ou na hora de dormir. Deus quer ter relacionamento profundo com você durante o dia. Você está lavando louça, lavando roupa, você está no transporte, você pode falar com Deus. Você está estudando, você está trabalhando, você pode falar com Deus.
Deus ouve os seus pensamentos. Fale com Deus, interaja com Deus, tenha relacionamento íntimo com Deus, relacionamento profundo. Aí você vai ver Deus transformando maldição em bênção. Mas como é que pode? Para Deus, pode. Para Deus tudo é possível. Deus faz o impossível. Deus quer te ajudar, Deus quer te salvar. Salvar até, às vezes, sabe de quem? Às vezes de você mesmo. Estranho, né? Mas às vezes Deus nos salva de nós mesmos. Aí você olha assim, quem será o meu maior inimigo? Aí você vai lá no espelho, caramba, sou eu mesmo. Às vezes eu estou atrapalhando eu mesmo. E às vezes Deus nos livra de nós mesmos. Olha aqui, que Deus maravilhoso. Que Deus Criador dos céus e da terra, todo poderoso. Tem gente que apela para o sol, para a lua, para a natureza, para o universo. Você tem que apelar para Deus, que é o Criador de tudo isso. Criador e sustentador. Esse é o nosso Deus. O poder, vocês viram o poder de Deus na vida de vocês, na minha vida. Deus é onipotente, Ele é poderoso para fazer tudo, irmãos. Então, quando você estiver numa situação difícil, de saúde, desemprego, enfim, de qualquer enrascada que você se meter, busque em Deus, busque com fé, confiança. Confiança também é tudo, irmãos. Você vai com fé, mas vai com confiança, porque aquilo que Deus falar para você fazer, você faz. Mas Senhor, eu tenho que fazer isso? Eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse rio barrento aqui? E não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, são 7 vezes. Vai lá e faz, conforme Deus mandou, vai e faz. Às vezes a gente não entende de momento o que Deus quer com aquilo, mas mais para frente você vai entender. Por que Deus pediu isso para mim? Por que Deus pediu para mim me calar? Cala a boca. Às vezes Deus fala isso para a gente. Fica quieto. Cala a boca. Ah, mas eu preciso falar com fulano. Não é para falar com fulano coisa nenhuma. Fica quieto. Estou tratando, estou cuidando. Deus não se cansa. Deixa Deus trabalhar. E Deus quer trabalhar. Deus gosta de trabalhar. Deus faz questão de trabalhar na nossa vida, irmão. Sabe por quê? Você é filho de Deus, você é obediente, você tem fé, você tem confiança. Confie para sempre no Senhor, que é a rocha eterna. Ninguém move uma rocha, ninguém consegue mover, mas essa rocha eterna, ela pode mover o problema que você está passando aí, a necessidade que você está passando, Ele pode mover, porque Deus é poderoso infinitamente, e pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Saia daqui, meus irmãos, se tiver que fazer lição de casa, se a gente tiver que fazer uma lição de casa, vai e faça. Vai, dobre o seu joelho diante de Deus e se derrame e clame ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não tenha um pingo de dúvida, um pinguinho de dúvida da capacidade do que Deus pode fazer na sua vida. E aí sim, aí você vai, se você está cansado, Deus vai te dar descanso. Se você está com dúvida, Deus vai te dar certeza. Se você está temeroso, Deus vai te dar coragem. Porque você conheceu um pedacinho do caráter de Deus hoje. Um pedacinho do caráter de Deus. Deus é fiel para
sustentar tudo que Ele prometeu, tudo que está na sua palavra. Mas faça a sua parte, porque a última palavra quem dá é o nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Ele mesmo nos faça entender a capacidade que Ele tem de trabalhar em nosso favor. E vamos orar, agradecendo a esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que tem feito maravilhas nas nossas vidas. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, viva e eficaz, de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Pai por excelência. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor honra as tuas promessas. Podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Já queremos te pedir, Senhor, pelas enrascadas que o Senhor vai nos tirar, pelos problemas que enfrentamos que o Senhor vai nos livrar, pelas enfermidades que o Senhor vai curar, pelo alívio que o Senhor vai dar na nossa alma, pelo cansaço que o Senhor nos dará o descanso, o alívio, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, psicologicamente. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e pedimos que o Senhor continue fazendo nas nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos louvar mais uma vez e depois o culto está encerrado. Amém. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou,
minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.